Nós mostramos aqui, nas últimas 36 horas, 3 mulheres foram vítimas de feminicídio na Grande Curitiba. 36 horas. Agora nós vamos contar o caso da Sueli. Essa aqui, ó. Nós já contamos da Thaís, já contamos que foi morta numa tabacaria, levou várias facadas, né? A Thaís, que o principal suspeito tem ficha criminal. Aí nós temos aqui a Eduarda, que nós mostramos em Araucária, perdeu a vida porque o companheiro queria que ela desbloqueasse o celular, ela se negou a desbloquear, perdeu a vida. E agora nós temos aqui, ó, a Sueli Matoso, de Itaperuçu. Imagina só, uma diarista, 50 anos, que foi atingida por 5 tiros depois de assumir um novo relacionamento. O principal suspeito, o ex-marido, que ainda colocou fogo na casa dela. Deixa eu conversar aqui com o Lúcio. São 3 covardias que não têm aceitabilidade, Lúcio. Conta para mim esta. Pois é, Paulo. Aí na região metropolitana também, Itaperuçu, a nossa equipe foi até lá um local de difícil acesso, viu? Foi realmente complicado chegar no local onde ela morava com o atual companheiro, essa moça aí. Então, a Sueli Matoso era diarista, e também o local onde ela foi assassinada. Bastante complicada a situação, Paulo. Conversamos com algumas pessoas, com o delegado, e a principal linha de investigação é feminicídio, homicídio, morte passional. Então você veja, o ex é o principal suspeito de acordo com a polícia, porque os policiais foram atrás dele e até agora nada desse rapaz, viu, Paulo? Temos a matéria, a gente acompanha tudo a partir de agora, vamos ver. Um lugar distante da cidade, onde até então a violência passava longe. É um local sossegado, nunca percebi nada de errado aqui, então, para mim, é o local da minha paz, perdi um pouquinho da minha paz aqui. Mas o cenário do bairro Saibreira, que fica na área rural de Itaperuçu, na região de Curitiba, mudou com o assassinato de uma mulher de 49 anos. Sueli Terezinha Matoso foi morta a tiros. Essa vítima, ela não tinha nenhum boletim de ocorrência, seja anotando um caso de Maria da Penha, violência doméstica, nada disso. A polícia ainda não tem informações do que exatamente teria acontecido na tarde de segunda-feira. Mas a nossa equipe de reportagem apurou que Sueli conheceu um homem na metade do ano de 2022 e desde então passou a se relacionar com ele. Conviveram por cerca de 1 ano e neste período este homem se demonstrou ser bastante violento, extremamente ciumento, e aí Sueli ficou assustada e resolveu separar. Voltou a morar sozinha e 3 meses depois ela conheceu um outro homem. Eles começaram a namorar e na sequência vieram morar nesta casa. No fim da tarde de segunda-feira, o ex de Sueli veio até aqui com o carro, conversou com ela, eles teriam discutido aqui dentro. Ele convenceu a mulher a entrar no carro. Enquanto ela foi para o automóvel, ele veio e ateou fogo na casa. Em seguida, entrou no carro e os dois saíram desse lugar. Esse vídeo feito pelos moradores da região mostra a casa sendo consumida pelas chamas. Enquanto o fogo destruía tudo, Sueli já sabia que ia morrer. Depois de rodar por cerca de 200 metros, o motorista parou o carro exatamente nesse ponto. E aqui houve uma nova discussão. Moradores da região escutaram os gritos de Sueli pedindo para não ser morta. Mas foi no momento em que ela saiu do carro e saiu naquela direção, é que ela foi baleada por mais de 5 disparos de arma de fogo. Depois disso, o suspeito embarcou no carro e saiu nessa direção, sentido o centro da cidade. Este homem, que prefere não aparecer, conta que ouviu vários tiros e os gritos de Sueli, que implorava para não ser morta. Não sei relatar se foi 5, foi 7, 8, né? Mas acima de 5 eu sei que foi. Tirou a mulher dentro do carro e, né? Já tirou, né? Já deu para ver que ela falou alguma coisa. Depois dos tiros, né? Eu vi o barulho de carro, né? Saindo para cá, para sentido Itaperuçu. Já deparei com a moça morta ali, mas já a polícia não deixou nós entrar no local ali. O delegado responsável pelo caso conta que o suspeito já foi identificado e segue agora ouvindo testemunhas e familiares da vítima. As informações extraoficiais dão conta de que ela teria uma relação um pouco doentia com seu ex-marido. E até mesmo por conta ali das circunstâncias do delito, tanto o homicídio dela, o feminicídio, melhor dizendo, quanto o incêndio na residência, dão conta de que seria um crime passional.
A principal linha investigativa, então, vai nesse sentido. Pois é, Paulo, nós checamos também a vida pregressa deste homem, do suspeito, que até agora não teve o nome divulgado. Ele não teve preso, ao contrário do que estava sendo ventilado aí na mídia, que ele tinha saído da cadeia, foi lá e cometeu o crime. Isso não é verdade. Ele não tem passagens criminal, isso também nós checamos hoje à tarde, só para deixar bem claro. Então a pessoa, mais um, que não tinha histórico policial e de repente se envolve num crime por não aceitar o fim do relacionamento. É mais um que vai se incomodar e possivelmente vai para cadeia, Paulo. Bom, se ele cometeu isso aí, ele tem que ir para a cadeia. Não é possível imaginar-se que tira a vida de uma pessoa e vai seguir. Ah, não, me arrependi, mas o meu arrependimento faz com que eu não tenha que pagar a pena? Não, né? No caso do homicídio, não existe essa possibilidade, o arrependimento a pagar o crime. Bom, falando ainda em feminicídio, pelo menos 7 mulheres foram vítimas de feminicídio, 7 na Grande Curitiba, só no mês de janeiro. 7, gente. Obviamente que eu vou ser repetitivo, mas é necessário, porque são homens machistas, inseguros, ciumentos, possessivos, agressivos, covardes, o que mais você quiser nominar. Nós preparamos uma reportagem especial, afinal de contas, qual é o perfil desses potenciais feminicidas? Será que eles têm alguns sinais identificadores? Acompanhe. Viviane Furlan, Merin Isabel Padilha, Isabela Victória Silveira, Patrícia Soares da Silva. 4 mulheres assassinadas nas 2 primeiras semanas de janeiro por seus maridos ou ex-companheiros. Esses homens, eles são os mais comuns possíveis, ou seja, nós não podemos separá-los por faixa etária, por cor, religião, condição social ou cultural. Não tem como fazer isso. Vítimas do ápice da violência doméstica, que começa com atitudes aparentemente inofensivas. Você não pode vestir essa roupa, você não pode ir nesse lugar, você não pode falar com tal pessoa. Por quê? Porque esses homens têm uma autoestima baixa. Então eles costumam usar esse procedimento de rebaixar a mulher para que ele se sinta superior e isolá-la para que ninguém a alerte. Segundo dados do Ministério Público, o número de feminicídios e de tentativas de feminicídio aumentou 26% no ano passado aqui no Paraná. Foram 354 casos em 2023 contra 281 em 2022. Mais de 80% deles ocorrem após a mulher pôr fim ao relacionamento, o que evidencia o sentimento de posse dos agressores. E aquela velha máxima machista de que se ela não for minha, não será de mais ninguém. Muitos deles nem acham que são agressores, acham que isso realmente acontece porque casamento é assim, casamento pode ter problema. Eles fazem esse discurso, bem como fazem o discurso de que são homens de bem, são provedores, são pessoas trabalhadoras e por isso não são criminosos. Desde 2015, quando o homicídio de mulheres cometido em razão de gênero passou a ser chamado de feminicídio, a pena aumentou. Varia de 12 a 30 anos de prisão, mas parece que o agressor não leva isso em conta. Como ele se sente legitimado e os atos de violência que ele praticou ao longo da relação estavam todos naturalizados, quando ele chega a esse extremo, ele percebe que ele avançou um ponto. Mas ele acredita que isso também, como os outros atos de violência, serão aplacados pela naturalização social. Tanto que a maioria das defesas aqui aviadas por eles nos processos penais ela me levou a isso. Se ela não tivesse me provocado tanto, eu não teria chegado a esse extremo. Então você vê que há uma reversão da culpa da mulher pela própria morte. Isso é cultural. Entre os mecanismos da justiça para tentar frear os casos de feminicídio está a medida protetiva. A medida protetiva de urgência tem se revelado um instrumento mais eficaz para que não haja desdobramento letal. Tá? E nesse sentido, mais uma vez, como é uma questão cultural, o sistema de justiça, de uma maneira geral, o próprio poder judiciário, tem aberto a cabeça no sentido de dar um valor à palavra da vítima. E no registro indiciário de um pouco mais de situação, às vezes uma mensagem, alguma outra coisa, mas a palavra da vítima para essa medida tem sido suficiente. Esta mulher, separada há 3 anos, foi agredida pelo ex-companheiro e escapou de uma tentativa de feminicídio. Ele falava que se eu não fosse dele eu não ia ser de mais ninguém, que ele ia matar minha mãe, ia matar o meu pai, né? Ia me deixar sozinha, porque são as pessoas que eu tenho, né, mais próxima.
Então era que eu ia ser dele, só dele. O ex-companheiro começou a demonstrar sinais de agressividade quando eles passaram a morar juntos. Eu engravidei, fui morar com ele, que ele estava, vamos dizer, só eu e ele dentro da casa. Ele posava fora, ele ameaçava a minha família, se alguém estragasse o relacionamento, o casamento dele, ele ia matar. As ameaças à família compraram o silêncio da vítima. Ele coloca muito que eu vou ser a culpada, eu vou matar tua mãe, você vai ser a culpada. Então ele chegou por diversas vezes pular o portão, entrar para dentro, me fazer ficar com ele, ter relações, porque senão ele ia matar a minha família. No dia 26 de dezembro, o homem invadiu a casa da ex-mulher. Como não encontrou nem ela nem a filha, incendiou a residência. Objetos encontrados no imóvel revelaram a intenção dele. A gente viu uma faca escondida, eu fui pegar os brinquedos da minha filha para ver o que estava prestando, né, o que estava queimado. Eu vi uma machadinha, no meu tapete tinha uma barra de ferro escondida. Ele comentou que ele queria me pegar, só que como eu não estava em casa, como eu não dormi em casa, por volta de 2 e pouco, ele colocou fogo na casa. Depois de muita ida na delegacia, muita conversa, consegui, graças a Deus, a patrulha da Maria da Penha, veio um carro aqui com uma policial. Ela foi crucial assim nessa questão, porque ela veio, eu contei, desabafei tudo que eu estava passando, e ela conseguiu chegar aqui e falou, não, eu vou te ajudar. E a gente conseguiu prender ele. Ele tentou fugir, mas não conseguiu. Daí agora a gente está tentando ver por quanto tempo, né? Acuada, a mulher quer que ele continue na cadeia, para que ela não tenha que viver aprisionada. Se ele tá solto, eu vou estar presa, né? Porque eu não consegui desde o Natal, no dia 25, que foi o que aconteceu, eu consegui, quase um mês depois, consegui sair sozinho de casa. Por mais que nós mostremos inúmeros casos de mulheres que procuraram a proteção da Lei Maria da Penha, e mesmo assim aconteceram as violências, também nós temos inúmeros casos de mulheres que procuraram a lei, foi concedida a medida protetiva e a medida protetiva foi o basta necessário para que os agressores parassem, porque se eles descumprissem a ordem judicial seriam presos. Não deixa você que é vítima desses agressores de procurar justiça.